Muito obrigado, boa noite. A palavra está com você. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês. E a primeira coisa que eu quero só pedir para vocês é que peguem um papel e uma caneta, caso vocês não tenham aí. Façam isso porque vocês vão anotar várias coisas. Eu vou pedir para que vocês anotem muitas coisas. Isso é importante. Tudo bem? Então, para a gente começar, eu quero que você imagine agora o maior problema que você tem hoje na sua vida. O maior problema que você tem. Sabe aquele que tira o seu sono, que tira a sua que te causa preocupação, que muitas vezes te causa ansiedade, aquele que simplesmente quando ele aparece, ele faz com que a sua mente seja sequestrada, que toda a sua atenção, que todo o seu foco seja concentrado aí nesse problema que você tem. Então, pensa nele agora com toda a sua intensidade aí, tudo bem? E aí, esse problema pode ser de ordem financeira, pode ser dentro aí do seu negócio, pode ser no seu trabalho, pode ser com a sua saúde, eu espero que não, mas pode ser com a sua saúde, podem ter relação com os seus hábitos que muitas vezes estão ruins e acabam te prejudicando. Ou até problemas no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas que você ama. Não importa, eu quero que você imagine muito agora esse problema que você tem enfrentado aí na sua vida. E perceba o quanto esse problema já te chateou, já te estressou, roubou a sua energia, a sua alegria, muitas vezes, ao acordar, simplesmente te levou embora tudo que você talvez tivesse planejado para ter um grande dia. E acabou, claro, frustrando os seus planos, frustrando os planos que você tenha tido, tenha preparado. Talvez você já tenha chorado muito, inclusive, você já tenha passado por algum momento depressivo, e esse problema faz você viver como um refém, como um grande refém, sem alegria e sem felicidade. E eu sei que dói, né? Eu sei que isso dói. E aí talvez você comece agora, quando você começou a pensar neste problema, o seu corpo reagindo, você percebeu o teu corpo tendo alguma reação. Talvez você tenha ficado com mais calor, talvez você tenha ficado com algum tipo de palpitação a mais no coração, não importa. Mas eu quero te fazer agora uma pergunta que eu quero que você seja extremamente sincero ao respondê-la. Pense muito bem nessa pergunta que eu vou te fazer. Imagine que exista uma solução capaz de você... Opa! Tem os microfones abertos aí. Se puderem desligar o microfone, eu agradeço. Opa! Ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Eu quero que você imagine que exista uma solução para esse grande problema hoje da sua vida. Existe uma solução. E aí a pergunta que eu quero te fazer é essa aqui. Você gostaria de ter essa solução para a sua vida? Responde aqui para mim. Você gostaria de ter essa solução para a sua vida? É que eu não consigo ver todos aqui, mas você gostaria de ter essa solução? Tem algum chat aqui? Não, né? Se tiver um chat aqui, podem responder aqui para mim. Vocês gostariam de ter essa solução? Se você soubesse que existe uma solução para esse grande desafio que você tem, você gostaria de ter a solução para esse problema? Se você respondeu sim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Uma ótima notícia para te dar. Que essa solução, na verdade, ela existe sim. E ela está mais perto do que você pode imaginar. E essa solução, ela tem um nome.
E o nome dessa solução é blindagem emocional. É blindagem emocional. E ter blindagem emocional é a chance de você entender por que a vida, a sua vida, não está do jeito que você imaginou. É uma chance bem poderosa para você entender por que a sua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. Tudo bem? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Eu espero que sim. E ter a blindagem emocional é você entender por que talvez você acorde todos os dias torcendo para o dia acabar rapidamente. É entender por que você não consegue, muitas vezes, agir. É você entender por que você não para de procrastinar, por exemplo. É você compreender por que muitas vezes você perdeu o sorriso. Por que você não sorri mais? Percebe que blindagem emocional, ela é fundamental para uma transformação de vida. Blindagem emocional é fundamental para uma transformação de vida. E aqui eu quero colocar para você uma definição sobre blindagem emocional. É a capacidade de ter um maior controle sobre si mesmo e suas ações. Anota essa frase, tira foto. Blindagem emocional é essa capacidade de você ter um maior controle sobre si mesmo e suas ações. É o controle das suas emoções, é ter inteligência emocional para você lidar com pessoas e os desafios que estão aí na sua frente. Uma verdadeira, anota isso, uma verdadeira e significativa transformação de vida só acontece quando você encontra o que eu chamo de maestria da coragem. E o que é a maestria da coragem? É a união da sua inteligência emocional com a sua inteligência estratégica. E aí é importante. Não adianta só ter uma e não ter a outra. Se você, por exemplo, só tem inteligência emocional, você acaba não agindo. E se você tiver somente inteligência estratégica, provavelmente as suas decisões serão de uma qualidade muito, muito pior. Tudo bem? Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Só que eu tenho uma notícia que pode não ser muito agradável para você. A blindagem emocional, você não compra ela na internet, ela não chega pela Amazon, nem o motoboy vai entregar ela para você na sua casa. Para você ter blindagem emocional, você precisa se acostumar com essa palavra que eu vou colocar aqui na tela para você. Desconforto. E eu quero que você leia bem essa palavra aí na tela. Desconforto. E essa é uma palavra que eu sei que, no fundo, você conhece ela muito, muito bem. Muitas vezes, esse desconforto parece que não tem nome. Parece que você não sabe como nomear. E aí você pode chamar de vazio, por exemplo, um sentimento que muitas vezes você não consegue definir, mas que você sabe que não é bom, que te incomoda e que invariavelmente te faz pensar por que eu não estou feliz. E aqui eu preciso falar para você o português bem claro. A ausência de felicidade nada mais é do que infelicidade. É meio óbvio isso, né? Mas a gente às vezes não enxerga essa reflexão de uma maneira clara. A ausência de felicidade é infelicidade. Quando eu não tenho felicidade, eu estou infeliz. E aí a vontade é de pedir que você recomece tudo na sua vida. E a infelicidade, ela tem, claro, diversos significados para cada um de nós aqui. Pode ser, como eu falei, aquela sensação que os dias estão sem graça, eles estão cinzentos. Pode ser que você perceba que a sua vida está passando muito mais rápido do que você imaginava e muitas vezes ela está indo numa direção sem sentido.
Pode ser que tenha relação, essa infelicidade, com a falta de paciência e de tempo que hoje você dedica aos seus filhos. Tudo, absolutamente tudo que você faz parece estar errado. E aí você se sente a pior pessoa do mundo, a pessoa muitas vezes incapaz de resolver as coisas. Só que você quer mudar essa situação, mas está faltando o quê? Uma direção. Direção. Porque você não tem certeza de nada. E é muito importante que você anote isso. Nem se isso que você aí, você muitas vezes nem sabe que isso que você está sentindo é real ou verdadeiro. Porque muitas pessoas começam a questionar isso para você. Ah, isso é frescura, é a frescura dos novos tempos. Fica tranquilo, vai passar. Isso é a crise dos 30 anos. Ou depois vão falar para você, não, agora é a crise dos 40, já já você vai estar bem. Só que você fica muitas vezes ouvindo as pessoas e fugindo da verdadeira busca, que ela é sua e somente sua. E essa dor é somente sua. Guarda isso. Esse vazio que muitas vezes você sente é só seu e de mais ninguém. E essa dor, lógico que machuca você. Você sabe muito bem disso. E para você fugir dessa dor, você usa qualquer coisa que te dê prazer. Por exemplo, pode ser aquele happy hour que já virou hábito. Podem ser aquelas tentações culinárias e pouco saudáveis, bem gordurosas. Pode ser ainda algum tipo de compulsão, né? Compulsão por compras, por sexo, por drogas. Os prazeres sempre te ajudam a aliviar a dor. Guarda isso. Os prazeres te tiram de uma dor. E aí também quero que você anote uma coisa muito importante. Tudo que você já fez na vida, tudo que você faz na vida e tudo que você fará na sua vida, a sua mente rotula de duas maneiras. Ou como dor, ou como prazer. Ou como dor, ou como prazer. E é esse mecanismo que nós levamos a nossa vida. Sempre fugindo da dor em direção ao prazer. E daqui a pouco você vai entender melhor isso. Como eu falei, os prazeres te ajudam a aliviar a dor. E muitas vezes a solução que o sistema te dá é remediar a sua dor. E aí você se torna, infelizmente, um dependente de remédios. Um dependente de remédios para tudo. É para remédio para dormir, é remédio para relaxar, é remédio simplesmente para sobreviver. Mas vamos combinar uma coisa, viver nessas condições não é vida. Para pensar. Viver nessas condições, à base de remédios, esperando a felicidade num happy hour, não é uma maneira de se viver. E aí, quando você simplesmente começa a achar que a vida é isso, é viver nesse ciclo, você acaba se conformando e você só espera os dias passarem. Como se você tivesse mesmo numa eterna contagem regressiva para o fim. E aí uma pergunta que não cala, ela vai ampliando o seu espaço na sua vida e toma conta da sua vida. Por que que eu não sou feliz? Por que que eu não sou feliz? É uma pergunta que começa a te atormentar. Mas não ache que essa pergunta só está aí na sua mente. Você não é a única pessoa que pensa nisso, não. Pode ter certeza. Tem uma pesquisa recente do Instituto Gallup com cerca de 150 mil americanos. 150 mil americanos. E essa pesquisa, ela traz informações que a gente precisa refletir. Principalmente porque nós aqui no Brasil olhamos os Estados Unidos como uma grande referência para muitas coisas. Organização, questão social, econômica.
E é uma visão que muitas vezes não é tão verdadeira. E essa pesquisa do Instituto Gallup mostrou isso. Quer ver? 40 a 50% dos casamentos americanos acabam em divórcio. 33% dos americanos são muito felizes. Agora pense o seguinte, 33% são muito felizes e 67% não está nesse quadro de muito felizes. Eles podem estar felizes ou infelizes e as demais variações. 8 em 10 americanos estão endividados. 8 em 10 americanos estão endividados e geralmente devido a uma hipoteca de casa. Mais de 1/3 dos americanos estão obesos. Olha bem para esses números que eu coloquei aqui na tela para você. E para pensar. Esse é um retrato muito real de como nós estamos vivendo. Talvez você se enquadre em um desses itens aqui, ou até em todos. Então, para pensar agora. As nossas carreiras, a nossa vida amorosa, a felicidade, a liberdade financeira, todos eles estão em condições inadequadas. Condições muito inadequadas, bem inadequadas. E talvez agora, você olhando para isso, uma pergunta comece a rondar a sua mente. Mas, ô gata, é possível, então, ser feliz no mundo de hoje? A resposta é bem simples. Sim, é possível. É muito possível, sim, você ser feliz. Este retrato aqui é um recorte muito verdadeiro do nosso mundo hoje. Mas, sim, é possível você ser feliz, apesar de tudo isso. Mas existe uma pergunta que você precisa se fazer antes de começar essa busca pela, digamos, felicidade. Você está disposto a pagar o preço? Guarda essa frase. Essa pergunta é uma pergunta que eu faço sempre lá no meu programa, o Coragem de Blindagem Emocional. E essa é uma pergunta que você precisa responder de verdade. Porque aqui não é pagar o preço, por exemplo, por um produto. Porque a tua felicidade você não compra. A sua felicidade você não compra. Você, provavelmente, em busca de encontrar essa alegria de viver, em algum momento você acreditou que sim, que você poderia comprar essa felicidade. E também acreditou que essa resposta estaria em algum lugar. Talvez em um diploma, talvez em um emprego, em um negócio próprio, em um procedimento estético, roupas caras, viagens, livros. Ou ainda você acreditou que a solução para os seus problemas estava em outra pessoa, criando assim uma dependência emocional muito forte. Então, muitas pessoas acreditam que a solução de todos os problemas está no marido, numa esposa, nos filhos, nos seus próprios pais, sempre em soluções externas. E aí, quando você percebe e acorda para o que está acontecendo na sua vida, bum, você se vê totalmente enrolado, enrolada, enroscado, enroscada, muitas vezes em um casamento falido, onde você está totalmente dependente dessa outra pessoa e muitas vezes financeiramente. E o pior de tudo, sem coragem para você sair e recomeçar. A partir daí, você tem duas escolhas a fazer. Anota aí, você tem duas escolhas a fazer. A primeira,
que a opção, infelizmente, da maioria das pessoas é se conformar. Ah, a vida é assim mesmo. O mundo é do jeito que é. Felicidade é coisa de novela, é coisa de cinema, não é da vida real. A vida real é muito mais dura. E isso faz com que você vá se contentando com uma vida sem alegria, sem riso, uma vida sem graça e sem entusiasmo. Ou, como eu gosto de definir, uma vida medíocre. Uma vida medíocre. Claro que você pode optar por continuar com a sua vida onde ela está. Você pode optar pelo que muitas vezes... Opa, tem o microfone aberto, por favor. Alô, alô. Obrigado. Claro que você pode optar muitas vezes por ficar onde você está, com a sua vida medíocre, e não tem nenhum problema com isso, se para você está tudo bem. Você pode optar por o que nós chamamos de zona de conforto. Tenho certeza que você já ouviu muito essa expressão, né? A zona de conforto. E a zona de conforto, convenhamos aqui, é um lugar bem bacana, vai. É um lugar bem bacana. Porque é um lugar que você conhece, é um lugar agradável. E você está extremamente bem acostumado com essa zona de conforto. Só que aqui eu quero te trazer uma boa reflexão sobre a zona de conforto. É um lugar delicioso. Só que nada, absolutamente nada acontece lá. A zona de conforto é um lugar delicioso. Só que nada acontece lá. Faz sentido isso? Faz sentido? Não acontece nada na zona de conforto. Por isso que você agora precisa, se você está incomodada, se você está incomodado, você precisa considerar a segunda opção. A primeira, como eu disse, é isso, é você estar conformado. Viver uma vida medíocre. E continuar na zona de conforto. Agora, a segunda escolha que eu vou colocar para você aqui, ela não é simples. Na verdade, é a mais difícil de todas. É uma vida com coragem. É uma vida com coragem. É o caminho que você evitou durante toda a sua vida. Porque viver uma vida com coragem, ela tem um preço a ser pago, que muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar. E talvez você pense aí, ô gata, olha, de verdade, eu adoraria viver essa vida com coragem. Eu adoraria. Só que eu tenho medo. E, na verdade, eu não sou tão corajoso assim, eu não tenho tanta coragem, eu sou meio covarde, sabe? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Muita gente, e talvez você mesmo, aprendeu que coragem é ausência de medo. Talvez você associe a palavra coragem a uma pessoa valente. E que você precisa, quando a gente fala de coragem, é que você precisa não ter medo para enfrentar essa jornada de transformação. É como se você decidisse entrar numa jaula de leão, com um leão lá, faminto, um leão que não come há semanas, e você entra lá. E que você vai lutar bravamente com o leão. E aí, muita gente acha que coragem é isso. Não é. Aliás, isso seria uma grande estupidez, né? Se você entrasse numa jaula de leão com um leão faminto. Seria uma grande estupidez. Coragem não é isso. Coragem não é ausência de medo. Anota essa frase. Tira foto desse slide se você quiser. Coragem não é ausência de medo. Até porque o medo sempre estará com a gente. Sempre estará com você em qualquer coisa que você faça, e daqui a pouco você vai entender isso. Porque o medo, ele nos impede de fazer besteiras. Ele nos impede de fazer bobagens. E eu gosto muito, no programa que eu faço, eu gosto muito de falar da etimologia das palavras, né, o significado real das palavras. Porque quando você entende o que ela significa, aí você começa a ver que a interpretação que as pessoas deram ao longo dos anos
nem sempre é verdadeira. Isso acontece com a palavra coragem. A palavra coragem, ela vem do latim. É a junção de duas palavras. Coragem é a junção de duas palavras. Cor, de coração, e agem, de agir. Cor de coração e agem de agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. Esse é o real significado da palavra coragem. É agir com o coração. Só que o problema de agir com o coração é que não é tão simples assim quanto parece. Coragem, ter ação com o coração, agir com o coração, não é tão simples assim. Tudo por conta de algo que talvez até você se ofenda, mas que é a grande realidade. Nós fomos adestrados, nós sofremos um grande adestramento. Sabe quando você, se você tem um pet em casa, um cachorrinho, um gatinho, quando os humanos ensinam um filhote a fazer xixi no lugar certo, a fazer cocô no lugar certo? E também eles ensinam onde que esse pet come, onde ele dorme, onde ele faz as necessidades, ele é ensinado, inclusive, a se fingir de morto. Com a gente aconteceu a mesma coisa. Do mesmo jeito. Nós fomos ensinados a fazer muitas coisas desde que nascemos. E aqui eu quero que você anote uma coisa. Toda criança, quando nasce, ela nasce como uma folha em branco. Ela nasce como uma folha em branco. Ela não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim. Alguém ensina para ela. E para isso, todos nós temos muitos professores, começando por quem nos criou, seja sua mãe, o seu pai ou outra pessoa que tenha cuidado de você. Todas essas pessoas foram seus adestradores. Depois vieram a escola, os professores da escola, a religião, a mídia, a sociedade no geral e mais pessoas ao seu redor. E talvez aqui você não veja nada de estranho nisso. Ô gata, alguém tinha que me ensinar as coisas. Se eu nasci como uma folha em branco, alguém tinha que falar para mim o que eu tinha que fazer. Mas aqui eu quero que você reflita muito bem no que eu vou colocar para você no próximo slide. Você já parou para pensar nisso aqui, ó? Que esses professores, eles te ensinaram o que acreditavam ser certo ou errado. Os seus adestradores, seja o papai, seja a mamãe, seja a professora da escola, todos eles te ensinaram muitas coisas que eles acreditavam que era certo ou errado. E isso não necessariamente significa que era certo ou errado. Faz sentido isso para você? Por exemplo, se para os seus adestradores, vamos falar do papai e da mamãe. Se para papai e para mamãe comer legumes era importante, provavelmente você come legumes até hoje. Ou, se para o papai e para a mamãe tomar Coca-Cola não é um problema, você provavelmente toma Coca-Cola até hoje. Faz sentido isso para você? E será que o que eles acreditavam é o que você precisa hoje? Reflete sobre isso também. Aquilo que eles acreditavam e que você absorveu como uma lição, será que é o que você precisa hoje? Você já pensou nisso? Talvez você até queira mudar a sua vida. Você queira transformar a sua vida. Mas, se você não estiver disposta ou disposto a esvaziar o copo, nada vai acontecer. Mas o que é esvaziar o copo, Gata? O que significa isso? É muito simples. É você se permitir questionar o inquestionável.
é você questionar o que para você hoje é inquestionável. Algo que para você é uma certeza. É se permitir questionar o que é inquestionável. A sua vida e os seus comportamentos, eles são moldados pelo que você acredita. Foi assim desde o momento que você nasceu até agora aqui nesse encontro que nós estamos fazendo. Esvaziar o copo é você dar a chance de um novo conceito ganhar sua atenção e você refletir. E é a partir daí que você vai decidir se isso vai fazer sentido para você ou não, se você quer essa informação na sua vida ou não, para você ser quem você quer ser. Vou repetir de novo, porque isso é muito importante. A sua vida, tudo que você fez até hoje, os seus comportamentos, eles são moldados pelo que você acredita. Se, por exemplo, como eu falei, o exemplo que eu dei da Coca-Cola, se você acredita que a Coca-Cola faz mal para a sua saúde, você provavelmente não toma Coca-Cola, porque conscientemente você sabe que aquilo te faz mal. Ou seja, o seu comportamento de tomar ou não Coca-Cola vai de acordo com o que você acredita. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Tenho certeza que se está fazendo sentido para você, você já está começando a esvaziar o copo. Você já está começando a permitir que uma nova informação ou novas informações entrem na sua mente. Só que se permitir esvaziar o copo, também eu sei que não é fácil. Porque você vai precisar estar mais do que nunca disposto ou disposta a pagar o preço. E pagar o preço é colocar em xeque tudo que você aprendeu até hoje. As suas convicções, as suas crenças, os aprendizados. E com isso, até mesmo colocar em xeque as conexões pessoais e profissionais que você tem. E para isso, é necessário ter blindagem emocional. É preciso você ter blindagem emocional e você vai entender melhor daqui a pouco. Só que é importante que você saiba que existem muitas recompensas para quem está disposto a pagar o preço. Quando você usa a coragem, o agir com o coração, você cria a sua vida de acordo com o que você quer, de acordo com as suas escolhas intencionais. Escolha intencional é quando você decide uma direção. Por exemplo, o Gustavo me convidou para estar aqui. Essa foi uma escolha intencional minha. Porque eu poderia ter dito, Gustavo, não vou não. Mas eu decidi estar aqui. Eu decidi estar aqui. Ou seja, uma escolha intencional faz com que você possa criar o seu presente e o seu futuro. Só que para você chegar a ter as escolhas intencionais mais importantes da sua vida, você precisa resistir. Você precisa ter forças para aguentar a jornada. Você precisa ter blindagem. É uma espécie de armadura emocional. Uma espécie de armadura emocional para você resistir durante essa jornada. E a blindagem emocional é o que vai garantir que você não desista. Porque desistir é um caminho fácil. Porque você já está acostumado com a vida que você tem. Por mais que esteja doendo, por mais que você entenda o desconforto, é uma vida que você está acostumado a viver. Então, seguir com a vida que você tem hoje é muito fácil. Ela é autorrecompensadora e você está totalmente preparado, preparada para seguir dentro dela. Só que você sabe muito bem que existe aí um vazio grande na sua vida. Um buraco que está ali e que muitas vezes você não tem nem sabe como nomeá-lo. Ter a blindagem emocional é a chance de você entender por que a vida não está do jeito que você imaginou, do jeito que você sonhou.
E fazer essa jornada de autoconhecimento, ela é dura, ela é árdua e ela machuca. Muitas pessoas que te amam, e eu quero que você guarde muito bem isso, elas não vão entender essa sua jornada. E elas farão de tudo, absolutamente tudo, para que você mude de ideia. E aqui anoto uma frase muito importante. O ambiente sempre é muito forte. O ambiente sempre é muito forte. Por isso que é fundamental estar com blindagem emocional. E aí lembra, blindagem emocional é a capacidade de ter um maior controle sobre si mesmo e suas ações. É fazer com que você pare de reagir ao mundo. Você pare de reagir ao mundo. Eu vou te contar uma coisa que é muito comum lá na Suécia. Aqui eu tenho certeza que não acontece. Eu tenho certeza que isso jamais aconteceu com você. Lá na Suécia, quando as pessoas estão dirigindo no trânsito, às vezes alguém xinga uma pessoa. Ela xinga, ela fala uns nomes pouco poéticos. E aí, você, lá na Suécia, rebate da mesma maneira ou até pior. E aí, quando você se acalma, depois que você proferiu palavras de baixo calão, você se acalma, só que aí você se dá conta de uma coisa. No banco de trás estão seus filhos, assustados com a sua reação. Automaticamente, vem um sentimento que você conhece muito bem. Arrependimento. Arrependimento. Eu tenho certeza que isso jamais aconteceu na sua vida. Jamais você perdeu esse controle, né? E você se arrependeu depois. Isso só acontece na Suécia. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse é um segredo nosso aqui, tá bom? A blindagem emocional, ela te dá a oportunidade de você decidir, por exemplo, se aquele xingamento que você levou no trânsito faz sentido você reagir a ele ou não. A blindagem emocional tem algumas vantagens. Uma delas é exatamente um maior controle sobre as suas reações. É você saber controlar uma resposta que parece automática e que muitas vezes pode te trazer graves problemas. Com a blindagem emocional, também é possível você ter uma melhora significativa nos seus hábitos diários. Hábitos que corroem o seu poder pessoal, hábitos que muitas vezes fazem você nem mais acreditar na sua palavra. Sabe aquela coisa que você promete começar a dieta na segunda-feira e você falha semanalmente e você começa semanalmente uma nova dieta? Blindagem emocional te dá um controle maior sobre os seus hábitos. Uma outra vantagem de ter blindagem emocional é uma visão mais clara das suas ações e dos seus objetivos. Muitas vezes você não sabe para qual direção seguir, e aí você fica inseguro, e aí você não age. Você fica paralisado. Isso é muito comum em pessoas que procrastinam. Isso é muito comum, porque você não tem uma visão clara de onde você deve ir, para qual direção você deve ir. Uma outra vantagem é um controle maior da conversa interna que existe dentro de você. Sabe aquelas vozinhas que ficam falando sem parar na sua mente? Blindagem emocional te dá um maior controle sobre elas. E ter blindagem emocional também te dá o que eu chamo de um controle sobre o seu mapa interno. Um controle e um grande conhecimento sobre o seu mapa interno. É você se antecipar, muitas vezes, em situações que você sabe que te trará problemas. Seja num trânsito, seja nos seus relacionamentos, seja profissionalmente, seja com um amigo, não importa. Então,
Pensa nisso agora. Quantas brigas, desentendimentos e decisões frustradas poderiam ter sido evitadas se você tivesse um controle maior das suas emoções? Pensa nisso enquanto eu bebo uma água. Imagine quantas situações que provavelmente você se arrependeu teriam sido evitadas se você tivesse um controle maior das suas emoções. E aqui é uma coisa importante, você só consegue ter a blindagem emocional se você souber quem você é. E talvez você estranhe isso aqui. Como assim, ô gata? Você tá louco? Eu sei quem eu sou. Será mesmo? Será que você sabe quem você é? Porque a maioria das pessoas, e eu estou dizendo uma maioria esmagadora, que já passou por essa vida, nasceu, viveu e morreu sem saber quem elas eram realmente. Poucas são as pessoas que têm a consciência de entender quem são de verdade. E calma, antes que você entre em desespero, apesar de ser triste essa informação que eu te dei, isso, infelizmente, é normal. Então, não se sinta constrangido se você agora começa a compreender que você não se conhece como você imaginou que se conhecia. Porque eu também não sabia quem eu era até os meus 37 anos. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditei que sucesso era felicidade. Eu fui adestrado, eu fui programado para isso. E vou dizer para você, confesso, eu segui o script direitinho. Direitinho. Os meus pais me deram a melhor educação que eles podiam me dar. Mesmo eu não sendo um aluno brilhante, longe disso, inclusive, eu cheguei à faculdade. Eu cursei jornalismo, que era o meu sonho, eu me tornei jornalista esportivo, e eu fui muito bem sucedido na minha carreira. Muito bem sucedido. E aí, em um dado momento, eu decidi ter a minha própria empresa de comunicação e marketing. E, novamente, eu obtive o sucesso que eu esperava e que todo mundo ao meu redor esperava de mim. E não havia motivos para eu reclamar da vida ou para não ser feliz. Pelo menos, esse era o palco que todo mundo via. Só que somente eu sabia que nos bastidores as coisas não estavam bem. Que a minha alegria, ela estava indo embora e eu não sabia por quê. Já não existia mais felicidade. O problema é que eu realmente não sabia o que era. Existia um vazio, existia algo desconfortável, algo que me incomodava, algo que eu no íntimo sabia que era um problema. Mas como? Se tudo está bem com a minha carreira, com a minha família, com os meus amigos, os anos se passavam e a dor, ela era anestesiada, muito bem anestesiada, com bebida e uma comida extremamente errada, né? Uma péssima alimentação, com poucas horas de sono, nenhum exercício físico, enfim, uma vida desregrada. E a partir daí, eu aprendi uma grande lição. Uma hora a conta chega. Anota essa frase. Se você gosta de tatuagem, tatua essa frase no seu corpo. Não, não faça isso, é brincadeira, ok? Mas uma hora a conta chega. E ela chegou para mim no fim de 2014. Um tumor surgiu no meu pescoço, surgiu na minha vida, e eu poderia dizer que ele surgiu do nada. Mas a realidade é que eu construí esse tumor, destruindo o meu corpo com os prazeres de curto prazo que me aliviavam daquele vazio. E aí eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que ia acontecer.
tinha 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. E aí, para quem já viveu uma situação parecida, muitas coisas passam pela sua cabeça quando você tem uma morte em vida. Quando você tem uma morte em vida. E a principal delas era arrependimento. Arrependimento por tudo que eu queria ter vivido e eu não consegui. Arrependimento por não ter conseguido viver coisas simples, bem simples, como, por exemplo, ter visto e vivido mais os primeiros anos de vida das minhas filhas, a Lorena e a Joana. De ter sido um companheiro melhor para minha esposa, a Janu, de ter feito as coisas por mim, não apenas para buscar a aprovação dos outros. Por isso que, quando eu já estava deitado na maca, já anestesiado para fazer a cirurgia, eu olhei para o teto, olhei para a luminária fixamente e eu fiz um acordo comigo mesmo minutos antes dessa cirurgia. Eu pensei assim: se eu sair bem dessa situação, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Esse foi o acordo que eu fiz comigo. E deu tudo certo, como você pode perceber, né? Porque eu estou aqui, deu tudo certo. E aí eu comecei uma jornada em busca dessa felicidade. E aí eu agi, claro, de acordo com o que eu aprendi sobre felicidade. Eu agi de acordo com o que era felicidade para mim naquela época. E aí eu busquei a felicidade em tudo que era externo. Viagens, roupas, apartamento dos sonhos, carros, festas. E eu confesso para você, por 1 ano e meio, eu acreditei que isso era realmente a felicidade. Eu realmente acreditei que eu estava vivendo o período mais feliz da minha vida. E eu não entendia que era apenas uma euforia. Só que por uma dessas peças, né, como dizem que a vida nos prega, eu fui fazer uma cirurgia simples, cerca de 1 ano e meio depois. Uma cirurgia muito simples, só que essa cirurgia teve algumas complicações. E uma cirurgia muito mais simples do que a do tumor, muito mais simples, mas eu tive complicações, eu fiquei praticamente 1 mês literalmente deitado em uma cama. Literalmente deitado em uma cama. Só que aquilo foi essencial para eu poder parar literalmente, para eu avaliar a minha vida e avaliar de verdade, com profundidade. E foi o que eu fiz naqueles 30 dias. Eu percebi que o vazio que existia antes do meu tumor, aquele vazio seguia ali. E não foram os carros, as viagens, as festas, o apartamento dos sonhos que supriram aquele incômodo que eu tinha. Foi aí que eu percebi que eu precisava ter coragem para fazer a viagem mais importante da minha vida. E eu não me conhecia. Eu realmente não me conhecia. O que eu sabia sobre mim era pouco, era artificial, era muito superficial. Era apenas uma imagem muito bem trabalhada e construída para receber os aplausos dos outros. Era uma máscara muito confortável, mas que escondia o que eu chamo de efeito coringa. Risos por fora e lágrimas por dentro. De verdade, eu estava exausto de usar essa máscara. Foram muitos anos usando essa máscara. Eu estava muito cansado. Porque ser um personagem é pesado demais. E talvez você comece a se identificar com isso. Talvez você tenha que usar várias máscaras para continuar sobrevivendo. Máscaras sociais, máscara no seu trabalho, máscara no seu negócio, máscara no seu relacionamento. Você faz como o Coringa aí. Você está rindo por fora
e lágrimas escorrem, porque você lá dentro está dilacerada, você está dilacerado. A partir dali, eu comecei a buscar, de uma maneira desencontrada num primeiro momento, como me conhecer melhor. E aí foram muitos livros, mentores, salas de treinamento, formações. Foram essas as estradas que eu comecei a percorrer. E eu confesso para você, doeu muito. Muito, muito, muito. Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu me questionei de por que eu estava fazendo aquilo, já que a minha vida ela era extremamente confortável. Por que eu pensei em algum momento em sair de uma zona de conforto? Só que a cada passo que eu estava dando, eu percebia que não dava mais para voltar atrás. E não dava mais para aceitar uma vida medíocre. Não era possível eu desver algo que eu já tinha visto. A realidade é que eu não suportava mais ser alguém que eu não era. E aí talvez você se pergunte, Gata, em algum momento você se arrepende disso? Jamais, jamais. Ser quem você é de verdade, sem máscaras, é viver de verdade. É recuperar a alegria, ver a vida com cores e ter um maior controle emocional para decidir o que é bom para mim. É ter a coragem de ser feliz. Por isso que a minha frase é: coragem é felicidade. É ter coragem para ser feliz. E nessa jornada de descoberta sobre quem eu era de verdade, eu mudei a minha vida, eu transformei a minha vida. Eu descobri, por exemplo, a minha habilidade única. Aliás, todo mundo tem uma habilidade única. Você tem uma habilidade única. Talvez você não tenha sido apresentado a ela, mas você tem uma grande habilidade única aí. E eu falo disso bastante no programa Coragem e Blindagem Emocional. Todo mundo tem uma habilidade única. E eu descobri essa habilidade e eu comecei a usá-la para ajudar outras pessoas. E também unir a minha história, os talentos que eu aprendi na minha jornada, como a comunicação, dos meus anos de jornalista, para me tornar um mentor de coragem. E hoje eu ajudo mães e pais como vocês a se tornarem aí os verdadeiros heróis dos seus filhos através da coragem. Mas a coragem de agir com o coração, não aquela coragem que você talvez tenha acreditado até hoje. É a coragem de agir com o coração. E como mentor de coragem, eu guio pessoas nesta grande viagem de autoconhecimento. E para isso, eu criei o programa Coragem de Blindagem Emocional. E ele é o resultado de mais de 50 salas de treinamentos e diversas formações, como em hipnoterapia, coaching, PNL, mais de 200 livros lidos e mais de 1000 vidas transformadas e impactadas desde 2016. Mas mais do que isso, existe algo totalmente exclusivo nisso. Esse programa é o resultado da minha transformação. O programa Coragem e Blindagem Emocional não é apenas teoria. É a jornada de quem esteve e está, porque eu continuo na jornada, de quem está no campo de batalha. De quem sentiu as dores, os desafios e os medos de ter uma vida de coragem. Essa é a minha grande obra, é o meu legado. Nessa jornada que eu fiz de autoconhecimento, eu encontrei diversos treinadores e métodos muito bons. Eu tive a oportunidade de fazer treinamentos excelentes, que me ajudaram muito na minha transformação. Porém, eu também vi muitas pessoas saírem empolgadas de um fim de semana, mas perderem a energia emocional em poucos dias. E elas não mudarem uma vírgula em suas vidas. O que causa o quê? Uma grande frustração. E o pior dos sentimentos,
Eu não sou capaz. Ora, todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo acorda às 5 horas da manhã e eu não consigo. E a grande chave desse problema é que a jornada de autoconhecimento precisa respeitar apenas uma coisa: a individualidade. É ingenuidade você achar que o que deu certo para mim vai dar 100% certo para você. O que deu certo para mim pode ser que algumas coisas te sirvam, mas outras não. Não dá para eu simplesmente copiar o que eu faço de alguma pessoa e aplicar isso se eu não considerar a individualidade. Pode ser que até por um tempo dê certo, mas a minha história é diferente da sua. Assim como o meu aprendizado, as suas convicções, as suas crenças são diferentes. Por isso que eu acredito que o entendimento dos contextos é fundamental para você poder iniciar a sua transformação. Anota essa palavra: contextos. Contextos. Por isso que o programa Coragem e Blindagem Emocional não é uma solução pronta. Não é um curso onde você escuta o que fazer e como fazer. O programa Coragem de Blindagem Emocional é uma grande viagem de reflexões sobre a vida e sobre o seu papel dentro dela, mas com um guia, com uma direção de quem já esteve e está nesta mesma estrada. O programa Coragem é uma jornada de 21 noites, por isso que é intenso e denso, ao vivo comigo. E são 21 dias direto, com cerca de 2 horas de conteúdo diário. E talvez agora sua mente fale o seguinte: nossa, 21 dias com esse cara que eu já não estou nem aguentando ficar aqui esses minutos, eu estou fora. Ok, eu espero que você não esteja pensando isso, espero que você esteja aqui, hein? Ok, talvez para você 21 dias seja muito tempo mesmo. Talvez você diga que não tenha tempo para isso, que você tem uma agenda atarefada, ok. Mas aqui eu quero que você seja o mais sincero, a mais sincera possível. A sua felicidade não vale 2 horas por dia durante 21 noites? E de verdade, se você não tem esse tempo para você, esse é mais um sintoma que é preciso ter coragem para transformar a sua vida. Que você precisa entender o que é a coragem. Enquanto você fugir de se conhecer de verdade, você vai gastar dinheiro e aí você vai ficar procurando soluções mágicas e que não servem para você. Tipo, 7 passos para isso: acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, rolar na areia. Para transformar a sua vida, é fundamental respeitar a sua individualidade e ter a blindagem emocional. E ter a blindagem emocional passa por entender como a sua mente funciona. Quando eu comecei a entender como a minha mente funcionava, foi um start para a minha transformação, foi um grande impulsionador. E sem você compreender como a sua mente funciona, não há como ter um controle sobre ela. Faz sentido? Se você não conhece a mente, como é que você vai ter um controle sobre a mente e as suas emoções? Não tem como. E quando você não controla a sua mente, as suas ações se tornam automáticas e muitas vezes sem sentido para o que você quer ser, para o que você quer da sua vida. E aqui eu quero deixar um conceito muito, muito importante para você guardar. Você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Guarda isso. Você está acima da sua mente. Você tem o poder de controlar a sua mente. Não é uma tarefa simples, mas é perfeitamente possível. Guarda isso. Você pode sim controlar a sua mente, porque você não é a sua mente. Você
está acima dela. Quando você não controla a sua mente, você vive uma vida sem intenção, sem escolhas intencionais. Você só reage ao mundo. E quando você entende que você pode controlar sua mente, isso é libertador. Isso é libertador. E eu vou te mostrar uma maneira simples de você compreender que você realmente não é a sua mente. Você já percebeu, né, que existe aquela conversa interna dentro de você, certo? Existe uma conversa interna, tipo anjinho e diabinho. Você sabe muito bem como funcionam essas vozes internas. E talvez nesse momento a sua mente sussurrou para você o seguinte: que vozes internas são essas que ele está falando? Exatamente essa aí que falou isso para você. Exatamente essa. Essas vozes internas, elas sempre estão conosco. E uma pergunta que me fazem muito: é possível, Gata, eu calar essas vozes para sempre? Não, é impossível. Mas você pode controlar melhor esse diálogo interno, começando por perceber que existe muitas vezes dentro de você uma batalha interna acontecendo. Se imagine, por exemplo, agora, quando você tinha 3 anos de idade. Se imagine agora. Se você puder fechar os olhos, melhor ainda. Se imagine aos 3 anos de idade, você uma linda e adorável criança. E você, aos 3 anos de idade, fica em cima de um elefante, um grande elefante, daquele das savanas africanas. E aí você, uma criança de 3 anos, começa a dar comandos para o elefante. Você diz o seguinte: você, a criança de 3 anos, elefante, ande. Mas o elefante para, ele fica deitado no chão. Aí você resolve então dar outro comando. Tá bom, elefante, então fica aqui deitado. Só que nisso o elefante levanta e sai em disparada. Você fica com medo. E aí diz para o elefante parar, mas ele corre ainda mais. Essa metáfora, pode abrir os olhos, ok? Se você fechou os olhos. Essa metáfora explica muito bem como funciona a sua mente a partir dessas 2 palavras aqui: emoção e razão. A emoção é o elefante, que parece incontrolável muitas vezes. E a razão é você, aos 3 anos de idade, tentando controlar a emoção, o elefante, tentando direcionar a emoção para a direita e para a esquerda. E muitas vezes, mesmo você hoje adulto, quem está comandando esse elefante é uma criança de 3 anos. E quem você acha que vence uma disputa entre emoção e razão? Sempre a emoção. Em uma batalha entre razão e emoção, a emoção sempre vencerá. Sempre. Fixa isso na sua mente. É como um elefante entrando todo desajeitado em uma loja de cristais. Todo lá desajeitado. Quando ele assume o comando, ele vai derrubar tudo o que tiver pela frente. Absolutamente tudo. Imagina ele numa loja de cristais derrubando tudo. Ele vai fazer um estrago daqueles se ele não for controlado. E é o que acontece com a gente na maioria das vezes. Muitas vezes, você age por instinto e no automático. Simplesmente assim. E nessa batalha entre emoção e razão, só tem uma maneira de você perder menos. Anota isso, perder menos. É ter blindagem emocional. E talvez hoje, analisando a sua vida,
você comece a perceber que muitas das suas decisões foram feitas pelo elefante, que entrou em cena e decidiu por você. E aí, aprofundando essa análise, você começa a imaginar que isso pode ter custado um relacionamento, um casamento, uma oportunidade de negócios, a chance de você ganhar mais dinheiro. Isso pode ter custado brigas na sua vida, brigas com as pessoas que você ama, e isso pode estar custando para você ser a mãe ou ser o pai que você quer ser para os seus filhos. Olha isso. Quando a emoção domina a sua vida, sem nenhum controle, tudo isso pode estar custando muita coisa na sua vida, um preço muito, muito alto. O primeiro e importante passo no processo de blindagem emocional é você trazer para a consciência que existe um incômodo, que há algo que você precisa resolver. Talvez você não saiba como resolver ainda, mas não há problema. Mas traga para a consciência, mesmo que você não saiba exatamente o que é. Porque você pode passar a vida escondendo isso. Você pode, sim, continuar jogando para debaixo do tapete a dor que você sente. Mas saiba de uma coisa. Aliás, eu quero que você relembre isso. Uma hora a conta chega. E você vai ter que pagar essa conta. Será inevitável. Você pode até adiar, mas uma hora você vai pagá-la. Talvez você pague com a sua felicidade ou com a sua saúde, como aconteceu comigo. Mas você pagará essa conta, inevitavelmente, em algum momento. Por isso que admitir que algo precisa ser resolvido é o primeiro passo para essa jornada. Admitir que existe uma incongruência dentro de si é fundamental para novos caminhos e resultados. É essa incongruência que traz um incômodo em você, esse incômodo que você sente aí. É uma incongruência, algo que não está natural, que parece desajustado, fora do lugar. Algo que parece que está errado, só que você não sabe bem o que é. Alguém se sente assim? Tenho certeza que muitos de vocês aqui se sentem assim. E eu quero que você saiba de um grande segredo que eu vou contar para você agora. Talvez você ainda não vai acreditar nisso, mas eu falei há pouco, contando a minha história. Todos nós nascemos com uma habilidade única, um dom que nos trouxe até essa vida. Você nasceu com um poder pessoal dentro de si. Todos nós temos algo muito grande para oferecer para o mundo. Você tem algo muito, muito grande para oferecer ao mundo. E se você está aqui, é porque, de alguma maneira, isso não está acontecendo. Quando você se torna incongruente com quem você é, com a sua verdade, uma hora a conta chega. Se você se torna incongruente com os seus verdadeiros valores, uma hora a conta chega. Por isso, como eu disse há pouco, traga para a consciência que existe um problema. Admita esse problema, abrace esse problema, encare ele de frente. É assim que começa uma transformação. E o primeiro passo é realmente ter a consciência que você tem um problema a ser resolvido. Isso vai te dar a chance de transformá-lo em uma urgência. Mas ainda assim não basta. É fundamental que essa urgência para você, ela se torne uma prioridade. Só assim, quando resolver que esse problema é uma prioridade, você vai agir. Ou seja, primeiro, admita o problema, torne urgente e depois coloque a resolução desse problema como prioridade. Se você não fizer isso, você não faz, você simplesmente não entra em ação. E perceba como isso é real.
Imagine agora que você tem um chuveiro na sua casa porque você toma banho todo dia, pelo menos eu espero. E o seu chuveiro quebra. O seu chuveiro quebrou. E é um problema, certo? Se você toma banho todo dia, se você gosta de tomar banho, é um problema, né? Imagina você ficar sem tomar banho. Ou seja, a solução desse problema se torna uma urgência. Porque você sabe o quanto o chuveiro é importante para você. Logo, você passa esse problema na frente de todos os outros e torna ele uma prioridade. Mesmo que hoje, por exemplo, a sua agenda esteja preenchida de compromissos. Por quê? Porque você sabe que quando você chegar na sua casa, depois de um dia de trabalho, você vai querer tomar um banho. E não vai ter chuveiro se você não resolver, se você não priorizar. Ou seja, você transformou o conserto do chuveiro em uma prioridade, na sua prioridade. E assim você agiu. Você foi lá atrás de um conserto ou de um novo chuveiro e você resolveu o problema. Só que, quando você conserta um chuveiro, é fácil. Só que consertar um chuveiro é muito mais fácil do que você se colocar como prioridade. Estou certo ou estou errado? Se colocar como prioridade, você coloca todos os chuveiros antes de você. E por alguma razão, que muitas pessoas entendem lá durante o programa Coragem e Blindagem Emocional, qualquer coisa é mais importante e urgente do que a sua própria saúde física e mental. Qualquer coisa. Você, por exemplo, tem a capacidade de gerenciar todas as crises de todas as pessoas ao seu redor. Seus filhos, seu marido, a sua esposa, os seus pais. Você é capaz de gerenciar tudo, menos olhar para si com carinho e se priorizar. E eu nem vou perguntar quem se identifica com isso, porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão se identificar com isso. E talvez, conscientemente, você diga o seguinte, olha, é que me falta tempo, os meus filhos me consomem muito, está faltando dinheiro, etc, etc e etc. O problema real e verdadeiro, e aqui a gente precisa falar a verdade para você, o problema é um só. Você não se valoriza como você deveria. Você não se valoriza. Porque existem medos internos que você evita enfrentar. E aí é muito mais fácil você colocar qualquer outro problema na frente do que você encarar os seus próprios fantasmas e os seus próprios medos. E guarda isso que eu vou colocar aqui na tela. O medo que você não enfrenta se torna o seu maior obstáculo. O medo que você não encara se torna o seu maior monstro. E quando você decide não enfrentar os seus medos, é uma decisão também. O problema é que esse monstro ele vai ficando cada vez maior e imprevisível, e sem controle muitas vezes. Por isso, o segundo passo para a blindagem emocional é admitir que você tem medo. É admitir a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Abrace os seus medos. Dê nome aos seus medos. Quais hoje são os seus medos? Começa a pensar nisso. Quais são os seus verdadeiros medos? E seja específico nisso. É medo de morrer? É medo de ficar sem dinheiro? De não ter companhia? De ser julgado pelos outros? Descobrirem que você é uma fraude? Não tenha vergonha dos seus medos. Se eles existem, admita, abrace. Não é escondendo esses medos que você se livrará deles. Por isso, entenda algo. O medo é um grande aliado. É um grande aliado da sua vida. Porque sem ele, provavelmente, nós não estaríamos aqui. Graças ao medo, a sua sobrevivência está garantida.
Se você não tivesse medo, muitas besteiras que você fez teriam sido fatais. Imagine se você não tivesse medo, como aqui na foto que eu estou mostrando para você. Subir em um prédio alto, você subiria em um prédio bem alto e ficaria lá na pontinha de uma sacada sem proteção. O medo te impede de estar ali sem segurança. O medo te protege. E isso acontece por conta do instinto mais primitivo que a nossa mente tem, o instinto de sobrevivência. A tua mente, ela foi programada após milhares de anos de evolução para garantir a sua sobrevivência. Ela foi programada para garantir a sua preservação. E não importa o que aconteça, a função primária da sua mente é uma só: te manter com vida. Se no final do dia você sobreviveu, a sua mente está plenamente satisfeita. E aqui uma coisa muito importante, anota isso. Ela quer garantir a tua sobrevivência, independentemente se você está feliz ou infeliz. A sua mente é uma mente amoral. Ela não sabe se você está feliz, se você está triste, se você está alegre. Para ela, o que importa é: você está vivo? Ótimo. A sua mente, ela usará tudo que ela puder para te manter seguro e com vida. E aqui uma informação também muito importante. Existem medos que são reais e verdadeiros. Mas existem alguns que não fazem muito sentido se você observar bem, que se tornaram medos a partir de interpretações que a sua mente fez para garantir rapidamente a sua sobrevivência. Guarda isso. Muitos medos que você tem, se você começa a destrinchá-lo, você entende que ele não é tão real assim, que ele é imaginário. E por isso, o poder das perguntas. Uma pergunta pode tirar de um estado emocional em instantes. Perguntas poderosas te criam enormes possibilidades, novos caminhos, a oportunidade de descobrir novas rotas para a sua vida. Faz com que você pare de andar em círculos muitas vezes. Um outro poder da pergunta te dá novas compreensões. Possibilidade de você compreender melhor a si mesmo e o mundo à sua volta. Garante também um entendimento de percepção de controle das situações. E o principal, coragem para agir. Uma pergunta, muitas vezes, faz com que você saia de um estado emocional e te dê coragem para agir. O uso de perguntas te ajuda a demolir, muitas vezes, conceitos que você julga até hoje verdades absolutas, verdades inquestionáveis. Por isso que, durante um processo de blindagem emocional, nós precisamos desconstruir várias convicções para depois limpar o terreno e aí sim construir algo diferente na sua vida. Não dá para construir uma nova casa em cima de uma casa velha, que já existe. Você precisa primeiro demolir aquela casa antiga, limpar o terreno, para aí sim você construir a casa dos seus sonhos. Por isso que num processo de blindagem emocional, mais do que nunca é necessário você estar aberto a destruir alguns conceitos que hoje, para você, são verdades absolutas, são verdades até aqui. Talvez tudo que você julgue normal, talvez não seja tão normal assim, sabia? Por isso eu quero te contar uma história. E para isso eu quero que você feche os olhos. Só feche os olhos, por favor. Eu vou te contar uma história. Feche os olhos e só abra os olhos quando eu pedir para que você abra os olhos, tudo bem? Temos um acordo? Só quando eu pedir, quando eu falar,
você abre os olhos. Por enquanto, feche os olhos e imagine tudo que eu vou te falando aqui. Imagine por um momento o seguinte cenário. Você é um convidado num jantar elegante. Você está sentada, você está sentado com os outros convidados em frente a uma mesa caprichosamente arrumada. O ambiente é acolhedor. O ambiente é lindo. Você vê luz de velas, você tem copos de cristais e a conversa está fluindo livremente com essas pessoas. E aromas de pratos suculentos de dar água na boca emanam da cozinha. E você não comeu nada o dia inteiro e o seu estômago está roncando de tanta fome. Por fim, depois do que parecem ter sido horas, a sua amiga, a anfitriã do jantar, surge da cozinha com uma travessa fumegante de um apetitoso guisado. Os aromas de carne, temperos e legumes enchem a sala. Você se serve de uma generosa porção e depois de comer vários bocados de carne macia, você pede a receita para sua amiga. Com muito prazer, ela responde. Agora pode abrir os olhos. Com muito prazer, ela responde. Nós começamos com 2,5 kg de carne de Golden Retriever, bem marinada. E depois... Golden Retriever? Provavelmente você congela no meio da mordida ao refletir sobre as palavras que ouviu. A carne em sua boca é de um cachorro. E agora, você continua comendo? Ou se revolta com o fato de ter no prato um pedaço de Golden Retriever? Essa história eu conto para que você entenda que nós aprendemos, por exemplo, que comer carne de vaca é normal. E que comer carne de cachorro de um Golden Retriever não é normal. Mas o que é normal? A definição do que é normal nada mais é do que foi programado em nossa mente. A definição do que é normal para você pode não ser para mim. Tudo depende do quê? Das convicções e das crenças que nós temos. Um mesmo evento pode ter sensações e interpretações diferentes para cada pessoa. Por isso que você precisa, nessa jornada de transformação, estar aberto ao novo. Para ter uma expansão de consciência, é necessário isso daqui, ó. Questionar o que acreditamos ser normal. Questionar o que acreditamos ser normal. Só assim você vai poder evoluir. Imagine se você continuar apenas aceitando uma única resposta. As evoluções, elas acontecem quando nós nos permitimos ir além da primeira resposta. Por isso, guarda isso também como um mantra. Não se contente mais com a primeira resposta. Não se contente mais com a primeira resposta. Essa foi uma grande lição que eu aprendi nos meus anos como jornalista, como repórter. Questionar sempre, inclusive o que parece inquestionável. Eu sempre digo que a minha missão no programa Coragem de Blindagem Emocional não é doutrinar ninguém, mas é dar ferramentas para que as pessoas comecem a questionar muitas coisas na sua vida. E a minha outra missão, minha outra grande missão com o programa Coragem de Blindagem Emocional é impactar muitas pessoas com o maior problema que existe hoje na humanidade, que é a grande epidemia. É esta grande epidemia que mata sonhos,
destrói famílias, cria vidas cheias de ressentimento, amarguras e um grande arrependimento na vida de muitas pessoas. E ela se espalha continuamente com pais e mães doentes, criando os seus filhos a partir dos seus medos, das crenças limitantes e aprendizados de violência e abuso de que a vida é assim mesmo. Com isso, e olha bem para essa imagem que está aí na tela, com isso, essas crianças se tornam adultos semelhantes a seus pais. E logo terão seus filhos e, com isso, com esses aprendizados, eles vão ensiná-los da mesma maneira, com os mesmos aprendizados que receberam. Percebe que a grande epidemia, ela é silenciosa, invisível e destrutiva? Por isso que eu criei o programa Coragem de Blindagem Emocional, para que a gente possa, juntos, erradicar a grande epidemia do mundo. Ainda mais se você é mãe ou se você é pai como eu. E mesmo que você não seja, mas é essa grande epidemia que faz com que o mundo esteja tão descontrolado como a gente vê. E eu faço isso pela Lorena, pela Joana, que são as minhas filhas, e por todas as crianças que vivem e viveram e viverão ainda no mundo. Inclusive pela criança que está aí dentro de você e que talvez esteja precisando de ajuda. Muito obrigado. Uau! Muito legal, Agatha, muito bom mesmo. Pronto, vem. Agora sim. Agatha, nossa, que incrível. Você foi falando e, assim, muitas coisas, acho que comigo e com a maioria das pessoas, vai passando um filme. E como é bom a gente encontrar uma voz que fala aquilo que a gente acredita muito e a gente quer, né, colocar em prática, mas muitas vezes falta coragem. Exatamente. A coragem começa desse entendimento, né, Gustavo, que coragem não é ausência de medo. A gente aprendeu esse conceito, né, e esse conceito ele é proliferado pela mídia, enfim, pelas histórias, que corajoso é aquele que é bravo, aquele que é o herói, né? E não, o coragem vem dessa junção de duas palavras do latim, coração e ação. Coragem é agir com o coração, é você agir de acordo com o que te faz bem, com quem você é de verdade. Esse entendimento muda muita coisa. E construir uma vida de coragem não é tão simples assim. Por isso que a blindagem emocional ela é essencial para que as pessoas possam enfrentar essa jornada. Como eu digo, na minha jornada de transformação, ter esse controle emocional, o entendimento da mente, o entendimento de contextos, isso me proporcionou que eu continuasse, porque desistir é muito fácil. E muitas pessoas, elas desistem facilmente. Por quê? Porque o ambiente é muito forte, essas convicções que você tem, elas são muito fortes e presentes na sua vida. Não é tão simples você enfrentar, muitas vezes, a jornada sem ter essa armadura emocional. Eu concordo. E achei muito interessante quando você citou, por exemplo, quem sou eu, né? Que como que a gente age muito no modo automático, né? E às vezes a gente, lideranças de nós mesmos, né? Como pais, como líder nos negócios, enfim, como a gente aplica tudo aquilo que vem com a gente, sendo que a gente não sabe nem o porquê que está fazendo aquilo, né? Quer dizer, aquilo que você disse, o que é o normal, o que foi imputado dentro de nós, que nós estamos levando adiante sem nunca termos perguntado o porquê. E aí, como a gente se torna pais e líderes medíocres, porque a gente não tem, muitas vezes, a sensibilidade, né, ou a coragem de parar, analisar, olhar e transformar aquilo para realmente a gente poder causar uma transformação. Porque senão o que a gente está fazendo no mundo é uma repetição, né, Olga? Isso, é a grande epidemia.
Porque aí o que acontece? Nós agimos de acordo com o que nós acreditamos. Então, se eu acredito que, sei lá, a cor vermelha é a cor mais bonita, eu vou usar vermelho, porque vermelho é a cor que eu acredito que é bonita. Ou seja, o que você aprende quando você é criança, esses primeiros aprendizados te moldam. A gente sempre diz que o primeiro setênio, de 0 a 7 anos, ele é praticamente o enredo da sua vida. Depois você só reforça e repete padrões. Então, se você lá na tua infância não foi amado pela mamãe, ou a percepção da sua mente é que não houve amor, você vai buscar esse amor em outra pessoa. E aí você vive dependente emocionalmente de outras pessoas. Então, você só vai estancar essa grande epidemia se você adulto, se você pai, se você mãe, se trabalhar. A solução, o problema nunca é o seu filho. O problema primeiro é você. O que você está passando para ele? Como é que você vai se tornar realmente o verdadeiro herói, a verdadeira heroína do seu filho? Porque, assim, alguém vai ocupar esse espaço. Eu falei isso semana passada, eu tenho feito lives diárias de manhã, e eu falei exatamente isso. Alguém vai ocupar esse espaço se você não se trabalhar. Porque a criança precisa de uma referência, ela precisa de referências. E se ela começa a entender que você não é uma boa referência, ou ela vai repetir o seu padrão, e isso pode ser catastrófico para frente, ou ela vai falar o seguinte: não, isso aqui não é para mim, eu vou buscar outra referência. E às vezes essa referência externa não é legal. Sim. Então, acho que é importante que as pessoas, eu não sei se aqui tem pais e mães, acredito que sim, né, que tenha pais e mães aqui, mas essa reconstrução, né, ela é necessária para você tornar a sua família muito mais sustentável, a sua vida muito mais sustentável. Porque não adianta, se você tiver batalhas diárias, micro incêndios diários para você resolver, você simplesmente não vive, você sobrevive, você só reage ao mundo. Verdade, verdade. Bem, a minha vontade é ficar conversando com você aqui a noite inteira, mas eu vou abrir para outras pessoas, caso elas queiram te fazer alguma pergunta. Gata, obrigado. Perfeito, obrigado. Posso falar? Pode falar. Eu não sei quem é, mas eu não estou vendo. Mas é pode falar. A Michele, Gata. Ah, oi, Michele, tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero te agradecer. Eu não tenho perguntas nenhuma, porque eu já participo dos seus programas, das suas lives. Eu quero te agradecer, gente. Eu tenho o Gata como um mentor, porque através do ensinamento, das coisas que ele passa, eu posso também aplicar com as pessoas que eu faço atendimento. Então, eu quero te agradecer, que você é uma pessoa muito especial, e eu te conheci através do Baltresca, né? E eu senti uma sinergia muito grande, porque você tem vivência, né? E quando a gente tem vivência, a gente tem algo a passar para alguém. E você me passa muita instabilidade, segurança. Então, eu quero te agradecer muito pelos seus programas, que têm sido riquíssimos para minha transformação, porque a gente vive em transformação, né? Eu não falo que eu estou transformada, eu estou em transformação o tempo todo. Então, eu quero te agradecer. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Michele, gratidão. E isso que você disse é perfeito, estamos em transformação, por isso que eu digo, né, estar na jornada é contínuo, esse autoconhecimento ele é contínuo, e o que eu tenho feito com a comunidade Coragem é exatamente isso, dar ferramentas para que todas as pessoas que estão na comunidade Coragem, elas possam trabalharem em si os seus momentos e os seus desafios. Muitas vezes as pessoas, elas fogem disso, infelizmente. Mas no momento que você tem uma dor, você precisa ter a coragem de enfrentar. Porque senão uma hora você vai pagar a conta e a conta chega de uma maneira avassaladora muitas vezes. Sim, e isso fez com que eu me tornasse uma esposa melhor, uma mãe melhor, né? Até mesmo no meu trabalho. Então, assim, fantástico, gente. O Gata é demais. Obrigada mesmo. Obrigado, gratidão, gratidão. Alguém mais quer falar com a Gata? Aproveitem, gente.
Se você me permitir, se eu puder falar sobre o programa Coragem e Blindagem Emocional para a tua audiência aí, seria bacana, caso eles tenham interesse. Ia te falar isso agora, como que as pessoas chegam a você? Tá, então vamos lá, enquanto as pessoas estão tímidas, eu vou falar sobre o programa Coragem e Blindagem Emocional. Deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui, para que você veja aqui o que é o programa Coragem e Blindagem Emocional. Vou falar rapidamente aqui para você. A nossa nova turma começa no dia 28 de setembro, tá bom? A turma 4 do programa Coragem e Blindagem Emocional. E essa turma, as inscrições começam amanhã, dia 1º de setembro, ok? 1º de setembro começam as inscrições. E como eu contei aí, são 21 noites ao vivo e direto comigo. A Michelle participou, ela sabe. 21 horas a gente começa. E assim, é um conteúdo um pouquinho denso lá. Eu falo algumas vezes essa palavra, porque realmente o conteúdo é denso. Então, são 21 noites direto comigo. E aí, como eu falei, talvez você pense, puxa, 21 noites, será que eu vou conseguir? Olha, se é importante para você, se realmente você está vivendo hoje alguma situação que está te machucando, é uma ótima oportunidade para você se conhecer. Por quê? O programa Coragem, ele tem muitos contextos. E não é que ele não tem nada de mágico nem nada. Muito pelo contrário, são ferramentas e contextos para que você possa, aí sim, tomar a decisão do que você vai fazer com a sua vida. Tudo bem? E a gente trabalha com um sistema de contribuição voluntária, né? Uma contribuição sugerida, né? Com alguns facilitadores, como eu chamo, e essa contribuição, em todos os programas, ela é 100% doada. Então, eu dou essa contribuição para algumas instituições ou para algumas pessoas que fazem trabalho voluntário. Nas 3 edições, nós fizemos isso. E nessa edição, a gente vai fazer também, só que a diferença, ao contrário das outras, a gente vai usar a contribuição sugerida na entrada. Então, para você participar, você vai fazer essa contribuição sugerida. Por que isso? Porque eu quero que as pessoas realmente se comprometam com o programa. Muitas pessoas, e assim, eu posso dizer que a nossa taxa de pessoas que desistem do programa é muito pequena. É praticamente o mesmo número de pessoas que começa, o mesmo número termina. Por quê? Porque elas entendem todo um contexto que existe ali e tem uma história escrita ali. Então, só que muitas vezes as pessoas elas falam o seguinte: hoje eu não vou. E o fato de muitas vezes ser gratuito, acontece isso, né? A pessoa fala o seguinte: hoje eu não vou, hoje eu vou deixar para lá, eu volto na segunda-feira, né? Então aí sexta e sábado e domingo ela não faz. Então a gente vai mudar esse modelo até para testar, tá bom? E essa provavelmente vai ser a última turma do ano. Então eu quero deixar essa dica aí para você, que se você gostou do que eu falei e se fez sentido para você. O valor que a gente vai cobrar aí do mercado é a contribuição sugerida de R$ 497 pelos 21 dias, R$ 497. E assim, olhando vários treinamentos, eu tenho certeza que esse treinamento, por 497, ele está num preço muito bom, porque são 21 dias direto, um conteúdo e uma amplitude de contextos. Só que, para quem está na comunidade Coragem no Telegram, tem uma condição especial. Então, o valor não é R$ 497. Você está vendo que está arriscado aí. Então, se você estiver na comunidade Coragem no Telegram, você tem uma condição especial a partir de amanhã, 1º de setembro, que é R$ 97 para dar essa contribuição voluntária sugerida para que você entre no programa. Então, com R$ 97, você pode participar dos 21 dias. E, importante, são apenas 50 vagas. 50 vagas. Eu vou trabalhar dessa vez também com um número limitado, porque eu estou fazendo várias mudanças e eu quero uma experiência mais intensa para quem está participando. Então, entra na comunidade Coragem. Então, para você entrar na comunidade Coragem no Telegram,
t.me/Comunidade Coragem, ou você procura lá por Comunidade Coragem no seu Telegram e você pode participar aí do programa Coragem de Blindagem Emocional. Tá certo? Excelente. Ogata, super indico. Vamos repassar isso daí para os outros membros do nosso clube. Sim. Que hoje não puderam estar presentes. E quero novamente agradecer pela sua presença, sua participação. Foi muito rico para a gente que está na construção desse nosso ecossistema, onde nós estamos conectando pessoas por um propósito, onde a gente tem trazido conteúdos, informações e envolvido as pessoas para que elas possam ter coragem de ser líderes de suas próprias vidas. E a gente está muito feliz porque é uma iniciativa, né, que, de novo, quando você consegue conectar com pessoas por um propósito, o universo conspira a favor. Muito obrigado. Boa noite, Ogata. Gratidão, Gustavo. Gratidão, Michele. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco. E lembre-se, coragem é felicidade. Coragem é felicidade. Uma ótima noite. Obrigada, Ogata. Foi ótimo. Boa noite. Eu super recomendo, hein, gente? Boa noite. Boa noite. Tchau. Chegamos na próxima fase. Olha só, Ogata. Olha só nela. Agora a gente vem aqui atrás. Vem aqui, ó. Que barulho. Pessoal saindo.